Está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. A direção nacional da CUT fez sua última reunião do ano na semana passada em São Paulo. Nossa equipe acompanhou de perto e conversou com os dirigentes, economistas e políticos presentes. Essa última reunião da direção nacional do ano de 2011, ela está sendo muito proveitosa do ponto de vista das resoluções do debate que nós realizamos até agora. Primeiro porque nós estamos tendo a oportunidade de fazer um bom balanço de conjuntura nacional, de conjuntura internacional e, acima de tudo, estamos conseguindo visualizar qual será a principal estratégia da CUT no próximo período, especialmente no próximo ano. Isso nos deixa, de certa forma, preocupados com a conjuntura que poderá vir, mas, por outro lado, seguro de quais são as ações que a CUT precisa fazer no ano de 2012 para garantir que a conjuntura para os trabalhadores não se agrave. Olha, o movimento dos trabalhadores representa a maioria da população, representa a inclusão produtiva, representa os interesses dos que efetivamente produzem os bens e serviços no país e no mundo, né? É um movimento que claramente não pensa apenas no interesse limitado dos trabalhadores, importante, mas limitado, que é da remuneração, mas pensa na sociedade que nós estamos construindo, né? Os companheiros da CUT estão sintonizados com a pauta nacional de mudanças, com os avanços que o país tem tido nesses anos, com a valorização do salário mínimo e estão querendo, com justa razão, que temas importantes como a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, a implantação do trabalho decente, o fim do imposto sindical, entre na pauta do Congresso Nacional e o PT está apoiando essas demandas. Um dos presentes ao evento foi o professor de Ciências Sociais da USP, Irã Jacome Rodrigues. Ele é o autor do livro Sindicalismo e Política, a trajetória da CUT, e conversou com a nossa reportagem sobre o lançamento da segunda edição. Esse livro, na verdade, ele foi meu doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo. E a pesquisa vai até 93, ele foi publicado em 1997, pela primeira vez, né? E surgiu como uma tentativa de explicar a emergência do sindicalismo pós-1978. Essa foi a ideia básica. E tentando discutir alguns temas centrais, basicamente a ideia da relação entre trabalhadores e democracia. Quer dizer, justamente o período de democratização, o desenvolvimento das greves, 1978, 79, 80, o nascimento da CUT. E o livro trata fundamentalmente dos anos 78 até 93. Essa aqui é a questão. A 16ª plenária do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação foi aberta na sexta-feira, dia 9, no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Na pauta, a luta pela implantação de um marco regulatório para as comunicações em nosso país. Durante a 16ª plenária do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, todos os participantes foram consensuais em afirmar a importância do marco regulatório na comunicação do país. Acho que temos um grande acordo sobre a estratégia, sobre o que nós queremos, isso é muito bom. Acho que tem um acordo bastante constituído e consolidado em várias dos movimentos táticos, e isso nos dá fortalecimento, força, para que a gente saia daqui, do meu ponto de vista, continuando a apontar para o marco regulatório. E aqui, a minha fala na abertura tentou demonstrar isso, compreendendo o marco regulatório como processo regulatório, sobre o conjunto de regras e leis que dizem respeito, que incidam sobre todos os aspectos da comunicação. Ou seja, nós não estamos fazendo aqui no Brasil, a exemplo do que fez a Argentina, uma lei eletrônica, que diz respeito à televisão ou rádio, ou porque lá não ficou, a internet não entrou e o digital não entrou, ou nem mesmo que diga respeito a esse novo mundo também da internet. Não, nós estamos tentando constituir um modelo, e essa é a ideia dos 20 pontos, que incida sobre a comunicação sobre um todo, compreendendo a comunicação como um bem público, mesmo as que transitem em outras mídias não sujeitas ao conceito, por exemplo, de concessão pública, né? Então, esta ideia de atribuir à comunicação essa dimensão pública me parece extremamente uma ideia força, uma ideia necessária para a gente caminhar nessa linha de regulamentação democrática.
Primeiro vamos lembrar que o marco regulatório não é uma decisão presidencial automática, né? É um processo a ser discutido e aprofundado com a sociedade e, ao mesmo tempo, aprovado pelo Legislativo. Então, é um longo debate que eu acho que está no momento justo, quer dizer, amadurece a necessidade da regulação dos itens constitucionais até hoje em aberto. Acho que a Confecom deu uma contribuição. A realidade da confluência das novas tecnologias, mudando inclusive o modelo de negócio e das novas mídias, a potência da telecomunicação e a sua preocupação com a não programação e os termos da Lei 12.485, por exemplo, é um avanço, mas a necessidade do mundo digital e cada vez os novos aplicativos, entretenimento e o tema comunicação, direito democrático, é um tema presente para a sociedade, ainda que embargados por visões simplificadoras, preconceitos ideológicos, quando não, algumas vezes, acho que a minoria, má fé nesse debate que relaciona automaticamente a censura de conteúdos, coisa que não tem nada a ver, e algumas vezes a censura é esta, quem diz que essa discussão é quem quer censurar e a partir daí não discute mais nada. Já há alguns anos a Fundação Ford, no seu trabalho no Brasil, entendeu que a democratização da comunicação é fundamental para a consolidação da democracia no Brasil. E já há alguns anos nós temos tido uma política de apoiar iniciativas da sociedade civil que possam levar a uma democratização de fato, que garanta a todos os cidadãos o direito à liberdade de expressão, a liberdade a um sistema de comunicação plural, né? E para isso entendemos que é central a criação de um marco regulatório que promova esses valores, promova o interesse público, o exercício pleno da liberdade de expressão. Então, já há alguns anos temos apoiado esses projetos e desde janeiro deste ano, a Fundação Ford tem um programa específico para a área de mídia e liberdade de expressão. Então, é essa área que eu estou coordenando atualmente. A plenária do FNDC terminou no sábado com a eleição da nova coordenação executiva e conselho deliberativo para o mandato 2011-2013. Rosane Bertotti, secretária nacional de comunicação da CUT, é a nova coordenadora geral. Bom, essa coordenação reflete esse novo momento que o FNDC está vivendo e os grandes desafios que nós temos pela frente durante o ano de 2012 e os que virão a seguir. É uma coordenação que amplia, que traz campos que até então atuavam na política de democratização da comunicação, mas não compunham a executiva do FNDC. Então, acho que é salutar sempre quando você consegue fazer o debate e ampliar a participação. E perante a grande luta que nós temos, os grandes desafios que nós temos, essas entidades com certeza vêm a somar nesse momento importante, onde nós temos dois grandes desafios. O primeiro desafio é aprovar o novo marco regulatório para o país, com todas as suas implicações, dialogando com a proposta de banda larga, dialogando com toda a infraestrutura da comunicação, dialogando com o sistema público, dialogando com a resolução da própria Constituição brasileira, mas não só isso, pontos importantes. Então, é um momento fundamental nesse sentido. E um outro grande desafio é que, bom, se para nós apontar essa luta, temos a certeza que isso é importante para a democracia do país. Isso precisa ganhar as ruas desse país, isso precisa ganhar mobilização, isso precisa ganhar movimento. Então, um outro grande desafio é nós construir isso. E construir isso significa organizar os comitês regionais, estaduais, convidar cada vez mais entidades nacionais a participar e engrossar essa luta. E penso que esse desafio é um desafio não apenas da coordenação momentaneamente assumida pela Central Única dos Trabalhadores, mas é um desafio de todos os companheiros e companheiras que compõem a executiva, de todas as entidades que compõem a executiva e também de todas as entidades e companheiros e companheiras que compõem o Conselho Deliberativo. Ou seja, de todos os companheiros e entidades que fazem parte do FNDC. O FNDC será tão grande e tão forte quanto mais tiver essa participação das entidades que o compõem.
A CUT Roraima realiza o primeiro encontro de trabalhadores e trabalhadoras dos distritos sanitários indígenas. O evento enfoca a saúde das comunidades indígenas, como explica Rosa Barroso, a Rosinha, presidente da CUT estadual. Entre os indígenas e trabalhadores urbanos, nós vamos discutir a igualdade de oportunidade também e o desafio dos trabalhadores que trabalham em área indígena. A dificuldade, a saúde do trabalhador, a saúde indígena, e principal para nós é discutir a saúde básica indígena. Agora, o desafio mesmo é sobre as condições de trabalho dentro de área indígena. Nós vamos priorizar para discutir isso, e relação também do trabalhador urbano, que é o branco, e o trabalhador indígena. O encontro se encerra hoje, às 18 horas, na Universidade Federal de Roraima. A campanha salarial dos aeroviários está passando por momentos decisivos. Apesar de todos os esforços da FENTAC, a Federação Nacional dos Trabalhadores na Aviação Civil, a possibilidade de paralisação é grande. Quem afirma é Celso Klafke, presidente da entidade. Nós iniciamos a campanha salarial entregando a nossa pauta de reivindicações no dia 15 de setembro. A nossa proposta original era um reajuste de 13%, a principal reivindicação era o reajuste salarial de 13%, que era basicamente a inflação do período mais um valor de produtividade do setor, que aliás está crescendo muito. Depois de 50 dias de negociação, finalmente as empresas fizeram uma proposta de 3% de reajuste. Uma proposta considerada por nós, obviamente, ridícula, insuficiente, foi imediatamente rejeitada. A partir daí, a negociação ela travou. Nós tivemos, há 10 dias atrás, fizemos assembleia, reconsideramos a nossa proposta hoje é de 10% de reajuste. Apesar disso, as empresas mantiveram a proposta de 3% e as negociações foram encerradas porque as empresas colocaram como proposta final a proposta de 3% de reajuste. As assembleias de aeroviários e aeronautas já haviam rejeitado essa proposta. Então, hoje, qual é a situação? Não existe negociação. Nós estamos, nos nossos sindicatos de aeroviários e aeronautas, discutindo a data da greve da categoria. Não nos resta nada, a intransigência patronal está nos empurrando para uma greve no final do ano. Infelizmente, é importante que se diga que é um momento ruim de fazer greve, é um momento ruim para todos, né? A gente sabe que a população em geral, os trabalhadores, chegam nessa época do final do ano, né, querendo curtir o seu Natal, o seu Ano Novo, férias escolares, enfim, e esse é o espírito do final do ano. Mas, infelizmente, mais uma vez, e eu quero aqui deixar claro que a intransigência patronal que levou a isso. O Coletivo Nacional de Mulheres da CUT se reuniu neste fim de semana na capital federal. Elas discutiram estratégias para 2012 e a participação em eventos como a Rio+20 e a 3ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, que começou ontem e vai até o dia 15, também em Brasília. Confira. A Conferência de Política para as Mulheres é a 3ª Conferência de Política para as Mulheres, que acontece de 12 a 15 de dezembro, em Brasília, no centro lá Ulisses de Guimarães, aonde o tema central desta conferência, dessa 3ª conferência, é a autonomia econômica, política e social das mulheres. A ideia é debater o tema da autonomia e os conjuntos de temas que têm a ver com a autonomia. Então, debater a violência e o que isso significa para as mulheres, o que isso implica na autonomia das mulheres, o tema do trabalho, o que isso significa e o que isso implica na autonomia das mulheres, da saúde, conjunto de temas, da questão da lesbofobia, um conjunto de temas que a gente está debatendo, que foi processo de debate nas conferências estaduais. Nós tivemos 26 conferências estaduais, mais a do Distrito Federal, e neste processo de conferências estaduais, além de discutir os grandes temas nacionais, também as conferências estaduais tinham como tarefa pensar o plano de política para as mulheres para os estados e eleger as delegadas à 3ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres, que serão 3.000 mulheres em Brasília, debatendo esse conjunto de temas de 12 a 15, e vamos ter entre nós, no dia de abertura da conferência, a presidenta da República,
porque nada mais justo do que numa conferência de política para as mulheres, a nossa presidenta faça a mesa de abertura. A demissão de 33 operários que participaram da greve da Comperj em novembro levou os trabalhadores à nova paralisação. Na sexta-feira, dia 9, eles fizeram manifestação em frente à Delegacia Regional do Trabalho, no Rio de Janeiro. Chegou às livrarias um dos livros mais esperados do ano, A Privataria Tucana, do premiado jornalista Amaury Ribeiro Júnior. A obra denuncia os esquemas de lavagem de dinheiro obtidos com as privatizações realizadas no governo de FHC e revela que o ex-governador de São Paulo, José Serra, era o operador central do esquema. Será realizada hoje no Tuca de São Paulo, às 19h30, a cerimônia de entrega do Prêmio CUT Democracia e Liberdade Sempre. Maria da Penha, Rosalina Santa Cruz, Frei Beto, Dom Pedro Casaldáliga e o MST foram escolhidos pelo público. Lula vai receber um troféu especial indicado pela comissão organizadora do prêmio. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.